Fala pessoal, mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar o porquê, quais são os dispositivos que tornam o investimento imobiliário mais rentável e seguro. Né? Esse tema eu considero que é um dos mais importantes e aqui eu estou partindo do pressuposto que você tenha lido, né, os capítulos anteriores aonde está destacado esse vídeo para você ter clicado. Por que que eu quero que você tenha lido antes? Porque essas informações, esses capítulos anteriores a esse vídeo, faz com que você tenha uma base maior. Você entendeu o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável, né? O que torna um mais seguro que o outro, quais são as seguranças que cada um tem e quais as vantagens, né, em relação à rentabilidade. Mas para que a gente consiga, a partir desse vídeo, fazer um paralelo com o mercado imobiliário. Léo, por que que esse tema é tão importante, né? O porquê que trazer esses dispositivos que tornam o investimento imobiliário mais seguro e mais rentável é importante a gente entender. Primeiro, que a partir de agora a gente vai fazer paralelos para vender o imóvel como a melhor opção de investimento para aquele investidor que senta à mesa, né? E todos os temas que eu vou falar aqui agora, todos esses pontos que eu vou falar aqui agora, são pontos que realmente são trazidos para a mesa por clientes e investidores, tá? E vamos começar por uma frasezinha muito conhecida por todo mundo. Quem investe em terra não erra. Léo, isso é verdade? Eu posso te falar que é uma meia verdade, tá? Por que que é uma meia verdade no mercado de investimento? Né? E por que que no mercado de investimento é diferente do mercado normal? Primeiro vamos para o mercado normal. Investir em terra não se erra, porque terra é uma coisa sólida, a gente não perde, não é roubado. Então, realmente, essa frase que foi tão replicada por todo mundo, ela é verdade, né? Mas não necessariamente o investidor ele procura não errar, ele procura ganhar mais dinheiro, né? E aí ele une ali, obviamente, a valorização com a segurança que ele tem. Ele busca ali uma segurança maior ou menor. Mas não errar para o investidor não é sucesso, né? Não quer dizer acertar. Não errar para uma pessoa normal já é muita coisa, né? A gente, quando usava essa frase, né, os nossos antepassados usavam essa frase, eles costumavam falar muito isso, porque se tinham pessoas que ganhavam muito dinheiro, que colocavam todo esse dinheiro em imóveis, né, ou em terras, e a terra, por ela sempre sofrer uma valorização no mínimo igual da inflação, né, mas na maioria das vezes superior, normalmente superior, ele acaba mantendo ali o patrimônio, a riqueza dele intacta, né? E já para o investidor, essa realidade de acompanhar a inflação, de superar a inflação um pouquinho, ela já é uma realidade, ele já tem a necessidade de ter isso. Então, só isso não é o bastante, tá? Então, por isso é uma meia-verdade, né? Mas vamos agora entender um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala de investir numa renda fixa, né, como vocês leram nos capítulos anteriores, a gente está falando de um cliente, né, de um cliente investidor, de um investidor que ele é mais conservador, né? O que é que quer dizer isso, Léo? O que é um cliente conservador? Ele busca um investimento que tenha pouco risco de ele perder dinheiro, ou seja, ele está sacrificando muitas vezes o ganho que ele pode ter, né, a valorização mais exponencial, sacrificando por ter uma vantagem, que é a segurança. Então ele prefere não ter o perigo de perder o dinheiro dele e ganhar menos por isso. E está tudo certo. O nome disso é renda fixa. E por isso o nome é renda fixa, porque a renda que ele vai ter com aquele dinheiro aplicado lá no banco, né? Ele já vai ter uma renda pré-determinada. Ele sabe quanto ele vai ganhar. Ou, no mínimo, ele está atrelado a um indexador, que a gente vai entender mais à frente, que vai trazer essa valorização já no decorrer do tempo. Já na renda variável, né, no mercado financeiro, na bolsa de valores, como a gente conhece, que é comprar ações de empresas, né, e tudo isso, a gente, obviamente, vai ter um mercado que oferece ganhos maiores, né, rentabilidade maior, exponenciais muitas vezes, mas que existe um grande risco de perder dinheiro. Então, quando a gente fala que o cliente investidor que está na renda variável ele não é muito conservador, é porque ele está disposto, né, a correr o risco de perder dinheiro, né, mesmo
mesmo que ele tenha o risco de perder dinheiro, ele está fazendo isso porque ele sabe que ele tem a chance real de ganhar mais dinheiro do que a pessoa que está aplicando na renda fixa, por exemplo. E a gente até agora está falando de mercado financeiro. Mas por que eu estou explicando muito bem isso? Porque para a gente fazer o paralelo com o imóvel, a gente tem que entender as nuances da renda variável e da renda fixa. Então, recapitulando, na renda fixa, ele tem a segurança que não vai perder o dinheiro dele, certo? E tem a clareza que ele vai ganhar menos dinheiro do que o cara que está se expondo ao risco de perder dinheiro na renda variável, mas que vai provavelmente ganhar mais dinheiro lá, vai ter uma rentabilidade maior. Então, são escolhas, né? Um é mais conservador e o outro é mais arrojado, que a gente chama. No mercado imobiliário, como é que funciona, Léo? Por que você deu essa volta todinha no mercado financeiro para me explicar de imóvel, né? Eu sou corretor, quero entender de imóvel, como é que funciona. Calma que você vai entender agora. No mercado imobiliário, né, se tem um perfil de clientes mais conservadores, tá? Existe uma parcela maior de investidores conservadores. Porque realmente, se ele comparar com os ganhos que ele teria no mercado financeiro de renda variável pode ser que se torne menor. E a gente mais na frente vai entender que até nesse mercado, ao decorrer, historicamente, né, se vendo a longo prazo, o mercado imobiliário ele acaba sendo superior. Mas não vamos se atentar a isso agora. No mercado imobiliário, a gente tem dois tipos de ganho. Só mais um detalhe, voltando à renda variável e à renda fixa, para que a gente entenda muito bem essa dinâmica, tá? Na renda fixa, a gente aplica, vamos colocar 100 mil reais para ficar fácil, 100 mil reais a 1% mensal, né? Então, isso quer dizer o quê? Léo, ele colocou 100 mil reais na renda fixa, que está prometendo pagar 1% ao mês. Então, ele vai receber R$ 1.000 todo mês, certo? Isso é a renda fixa. Ele vai ter a renda fixa, ou seja, o valor fixo de renda dele de R$ 1.000, 1% ao mês em cima do valor investido, de 100 mil reais, por exemplo. Na renda variável, existe outro tipo de ganho, né? Existe o ganho da valorização da ação. O que quer dizer isso? No mercado financeiro, no mercado de renda variável, você compra um ativo, né? Uma ação em uma empresa, por exemplo, por X reais, e ao longo do tempo ela pode valorizar ou pode desvalorizar. Mas a intenção que, quando a gente olha para comprar, obviamente, é de ganhar dinheiro. Então a gente vai ganhar com a valorização do ativo, né? Mas não essa renda, né? Não essa renda de todo mês ali ter uma porcentagem garantida de ganho. A não ser quando se fala de fundo imobiliário, que você vai entender melhor no material, mas eu nem vou entrar para poder não confundir a cabeça. Então, na renda fixa, a gente ganha um dinheirinho por mês, né, uma rentabilidade mensal, e na renda variável, a gente tem a valorização do ativo. No mercado, por que eu falei sobre isso? No mercado imobiliário, a gente tem um ganho dos dois pontos, né? Quando a gente fala de investir um imóvel na planta, que é o que a gente tem um foco aqui, a gente compra um imóvel, né? O investidor ele compra um imóvel numa tabela zero, por exemplo, e ele vai ter a valorização desse imóvel tanto no período de obra, né? Onde tem aquela exponencialidade da valorização, como ele continua tendo a valorização, no mínimo, o valor da inflação, ou seja, mantendo ali o patrimônio dele seguro contra a inflação durante todo o período de tempo daquele imóvel, né? Durante a vida toda. Então ele tem um ganho na valorização do patrimônio. Quem é que ganhava na valorização do patrimônio? Renda variável. Então o imóvel tem a mesma coisa que a renda variável tem, né? Que é a valorização do ativo. Ok, vamos guardar isso. Obviamente, com menos potencial de valorização do que uma ação, mas tem a valorização. E o que é que o cara que buscava lá na renda fixa queria? Era a rentabilidade mensal, né? Mas quem investe em imóvel, quando ele fica pronto, ele coloca para alugar. Então ele vai receber um aluguel todo mês. Então ele vai ter também uma rentabilidade mensal. Então ele vai ter em um tipo de investimento, no imóvel, ele vai ter a valorização do ativo e ele vai ter a rentabilidade mensal. Então ele tem a união do que o cara que busca na renda variável tem
e o cara que busca na renda fixa tem, em um tipo de imóvel. Então, por isso, a gente torna o investimento imobiliário mais seguro, seguro porque ele não tem como perder valor, né? O imóvel a gente sabe que ele não perde valor, ele só ganha no mínimo da inflação, né? Então ele não perde valor, então ele é seguro e ele tem a rentabilidade de se ganhar tanto na valorização como na locação, né? Na rentabilidade mensal. Por isso, quando a gente coloca na ponta do lápis, né, o investimento imobiliário ele se torna o melhor investimento histórico, porque essa soma, né, e o que as pessoas costumam errar quando estão vendendo, é que eles não entendem que para a gente calcular a rentabilidade de um imóvel, a gente não calcula a rentabilidade da locação, a gente calcula a rentabilidade da locação mais a valorização do imóvel. Então, mais uma vez, eu vou explicar isso de forma muito clara para que fique muito simples de você entender. Quando a gente fala de locação, né, a gente está falando o seguinte, o cara que comprou um imóvel, vamos colocar 100 mil reais só para facilitar a conta, tá, pessoal? Quando a gente fala que um cara que comprou um imóvel por 100 mil reais, né, ele tem R$1.000 ali de locação, ele tem 1% de rentabilidade. Mas esse 1%, por que eu estou trazendo 1%? Porque você vai ouvir muito esse 1% em uma mesa com o investidor. Na renda fixa é muito simples de ter 1% quando a taxa de juros está alta, né? E na renda variável se busca no mínimo isso, porque senão não se torna viável tomar esse risco de investir em ações, né? Mas no imóvel, a alocação ela fica ali em torno de 0,6%, 0,7% ao mês, né? 0,5%. Esse é o normal, né? O comum de uma locação em cima de um valor de imóvel, né? E aí, a primeiro momento, a gente pode dizer assim, poxa, se na renda fixa ele consegue 1% com os juros altos, tranquilamente, né? E no mercado financeiro também ele consegue no mínimo isso, por que que o investimento imobiliário ele é mais interessante e é historicamente mais rentável do que esses outros tipos de investimento? Aí é onde entra a gente ser um especialista e saber explicar isso. Quando a gente fala de rentabilidade no mercado imobiliário, a gente não está falando só de locação. A gente está falando da soma da locação mais a valorização do imóvel. Então, quando a gente vai calcular a rentabilidade mensal, a gente tem que somar o quanto foi valorizado o imóvel no ano, né? E quanto ele ganhou com locação, para assim fazer a soma dos dois e dar a rentabilidade real mensal daquele imóvel. E aí sim supera qualquer outro tipo de investimento, né? Pode até não superar o mercado de renda variável, por exemplo, mas lembrando que aqui a gente tem a segurança de não perder. Então isso brilha o olho do investidor, tá bom? Existem, obviamente, imóveis, né, que vocês também vão ouvir falar bastante, imóveis de locação por short stay, né, que é o Airbnb, são imóveis de curta temporada, que a gente tem muitos compactos com essa função, né, ela já vem para o mercado com a função de alugar ali por curta temporada, né, por diária, e que tem rentabilidades com alocação de 1%, né, mas isso não é o comum, tá? Não é o comum. Então, a gente tendo o argumento para trazer o imóvel que rende ali 0,6, 0,7 com locação, mais a valorização chegando a 1%, e colocar isso na mesa, quando a gente tiver um imóvel desse que já tem uma rentabilidade de 1% ao mês com a locação, vai ser muito mais fácil de vender, né? Vai ser muito mais fácil de convencer. Então, o que eu queria trazer nesse vídeo era que vocês, além de entender o que é renda fixa, o que é renda variável, né, o que cada uma tem de segurança ou de rentabilidade, mas que vocês conseguissem, com essas informações, entender realmente como funciona para poder fazer um paralelo com o mercado imobiliário, né? A intenção desse e-book não é que você decore o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável, mas que você aprenda para realmente você entender e fazer comparativos reais, fazer estratégias que convençam, né, que tem argumentos reais para que eles consigam entender que o mercado imobiliário ele é muito interessante
para o investidor, né? E não só para o investidor conservador, para o investidor arrojado, moderado ali também, que está buscando uma fatia da carteira de investimento dele, colocar o mercado imobiliário, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Esse foi um vídeo que eu acredito que eu consegui trazer uma clareza maior do que esses termos, né, do que o mercado financeiro faz similaridade com o mercado imobiliário, né, que a gente consiga fazer paralelos. Realmente, quando se trata de investimentos, todo mundo busca segurança com a maior rentabilidade possível, né? Então, quando a gente consegue entender o que o cliente investidor busca como investimento, a gente entende que o mercado financeiro, o mercado imobiliário ou qualquer outro mercado, ele é só um produto a ser oferecido para ele que busca esses pontos. Então, a gente consegue trazer os nossos pontos fortes, né, os nossos pontos fracos e transformar até os pontos fracos, que eu vou trazer em outro vídeo aqui, como ponto que pode ser forte para algumas pessoas. A gente está falando aqui de liquidez, tá? No mercado imobiliário a liquidez é um problema, né? Mas que em outro vídeo aqui, no próximo vídeo, eu vou trazer uma nova visão sobre esse problema, entre aspas, que é a liquidez imobiliária, tá? Que pode ser uma grande vantagem para muitas pessoas. Então, até o próximo vídeo.